Oi, gente. Eu sou Renan Bandeira Dias. Alguns já me conhecem como psicólogo e talvez podem ter pensado que no Divã com Renan eu estaria falando somente desse lugar. E também o de entreter, como mais um podcast, como tantos outros por aí. No início eu também pensei o mesmo, mas na verdade é que eu entrei num processo de buscar outras coisas que também me faziam feliz e que eu também poderia me desenvolver. Então eu percebi que o No Divã com Renan não se trataria somente de estar nesse lugar de entreter o público, mas o também de ajudar outras pessoas através de conexões. E através de uma conexão com diversos temas e diversas pessoas que sentarão no divã para um bate-papo, eu espero que a gente consiga também se conectar com vocês. Até lá! Bem-vindos ao novo episódio de No Divã com o Renan. O convidado de hoje é o Thiago Romero. Thiago, quero te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui para a gente poder conversar sobre esse tema, que eu acho que é tão relevante. Vou explicar um pouquinho mais do que se trata. Então, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Renan. É uma abordagem de um tema interessante, pouco falado, tanto no meio da atividade física, da psicologia. Então, um bate-papo interessante. Vamos lá. Bom, vou apresentar o Thiago para vocês. O Thiago Romero ele é formado em Educação Física, ele é bacharel pela Unitoledo, atua há mais de 5 anos como personal trainer, com foco em emagrecimento, ganho de massa muscular, saúde, fortalecimento e reabilitação, além de treinamento para a terceira idade também. Mas antes, gostaria de explicar mais sobre os psicofármacos. Os psicofármacos são medicamentos que agem no sistema nervoso central e eles servem para tratar distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, depressão, bipolaridade. E nós vamos falar sobre a redução deles no exercício e na questão da atividade física. Então, esses psicofármacos eles podem atuar de diversas maneiras, também regulando o humor, os pensamentos e as emoções dos indivíduos. Bom, para começar a nossa entrevista, vou começar perguntando para você, Thiago, como que o exercício físico ele pode influenciar positivamente a saúde mental de uma pessoa que está tomando psicofármacos? E também nessa questão de motivação, de consistência. Bom, primeiramente, o exercício físico, ele auxilia, muito se sabe sobre a parte de liberação de hormônios desencadeado pela atividade física. Hormônios como serotonina, endorfina, hormônios que dão aquela sensação de prazer, de relaxamento pós-exercício. E isso atrelado ao âmbito do exercício físico, seja o âmbito social, por exemplo, atividades em grupo, atividades coletivas, a própria academia, o ato de conversar. Isso gera uma motivação para o paciente que estiver fazendo uso desses fármacos se sentir motivado a continuar nessa prática, ter uma aderência ao exercício físico. E junto com essa utilização dos psicofármacos, ele tem uma potencialização desses efeitos benéficos nesse tratamento. Acho que também é importante ressaltar, né, acho que uma informação importante, né, que aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem de pelo menos um transtorno mental. Então esse é um dado segundo a The Lancet Global Health. Então, acho que esse é um tema, né, Thiago, que é muito importante a gente discorrer sobre ele, porque para a gente poder pensar mesmo nisso, como que a atividade física está atrelada a um bem-estar de uma Sim. saúde mental, né, os efeitos disso. E eu acho que complementando o que você estava dizendo, eu também gostaria de saber um pouco mais se tem algum tipo de exercício físico, né, ou específico ali dentro das atividades físicas, que poderia auxiliar na redução desse medicamento, ou que você tem percebido que tem sido mais eficazes na redução do psicofármaco. Um exercício físico, um segmento de atividade física que traz muito benefício para esses pacientes que fazem essa utilização são os exercícios aeróbicos, por criarem um senso de desafio, de competitividade, seja externa ou interna, consigo mesmo, mas você consegue traçar metas, seja diminuição de tempo, quantidade de repetições. Então isso cria uma meta final para o indivíduo seguir. Isso faz com que ele tenha mais foco. Então isso, consequentemente, só no planejamento do treino você vai conseguir diminuir a ansiedade da pessoa, porque ela vai ter um foco, ela vai ter um objetivo final. A atividade aeróbica, como libera esses hormônios de sensação de prazer,
concluído, aquela sensação de dever cumprido, uma sensação de relaxamento e aquela euforia momentânea, o seu corpo vai buscar equilibrar no final do exercício esse relaxamento, esse estado de recompensa. Então a atividade aeróbica consegue ser um pouco mais indicada nesse sentido de motivar o paciente a fazer essa atividade física e manter. O mais importante é a aderência, que esse é o principal papel da atividade física. Além do plano estético, ter essa aderência de você reconhecer o benefício que ela te traz, seja questão de disposição, questão mental, questão de foco, concentração e o relaxamento que traz esse prazer junto com a medicação nesses casos clínicos. Sim. E qual que é o papel do exercício na liberação dos neurotransmissores e como que você acha que isso pode impactar na questão da dependência do medicamento? Num paciente que estiver usando esses fármacos, psicofármacos, eles vão ter uma dosagem programada de acordo com o psiquiatra para cada caso clínico de determinado indivíduo. Com a atividade, esses hormônios, como já são liberados naturalmente e gradualmente com a atividade física, de acordo com a intensidade, o plano de treino, os exercícios aeróbicos, você tem um efeito de potencialização dos psicofármacos. Então, cada indivíduo vai ter seu quadro analisado, porque muitas vezes pode ter um efeito benéfico nessa potencialização e pode ter um efeito como podemos falar, de superdosagem, porque o efeito do exercício físico vai potencializar as ações dos psicofármacos. Então isso, como eu falei, pode ser um quadro clínico de ser analisado como uma ferramenta de você fazer com que o paciente não fique dependente de dosagens altas. Então o próprio psiquiatra pode recomendar a procura de uma atividade física, um profissional qualificado para montar esse plano de treino específico, para ele ter um efeito de potencialização, sem aumentar a dosagem de psicofármacos, para não criar aquela dose dependente no paciente, entendeu? Então você consegue, de forma natural, gratuita, assim dizer, Sim. e básica, potencializar esses efeitos através do exercício físico. Um bom planejamento, uma boa motivação para o paciente criar um novo ambiente para a sua situação. E isso afeta a questão também fugindo dos psicofármacos, a parte o psicológica, o social, que ele cria uma nova rotina, um novo ambiente, um estímulo novo para a vida dele. Sim, porque eu acho que dentro do exercício físico, da atividade física, a questão da saúde mental ela também entra aí, né? Não somente na liberação de neurotransmissores e outras substâncias que o corpo vai produzir através da atividade física, mas também acho que esse grupo social que você comentou, acho que isso é também muito importante, porque acho que a pessoa ela também tem um senso de pertencimento a um determinado grupo. Claro, cada atividade física, cada exercício tem as suas características específicas, né? Como a gente estava comentando ali antes de vir para cá, né? Do CrossFit, né? Então, dentro do CrossFit, por exemplo, tem um pertencimento de grupo, né? Ali, então a gente percebe, é muito comum, né, na rua, gente, mas o pessoal paga o CrossFit para correr na rua, né? Às vezes falam isso, né? Eu já pensei também isso. Sim. Claro, é o exercício, não é só para estar ali dentro. Sim. E também você vê a turma, o pessoal sai junto, comemora, participa de campeonato. Então, esse pertencimento de grupo, esse social que também é inserido através, claro, né, de cada característica específica de um exercício. Por exemplo, a hidroginástica é um grupo, a musculação é outro grupo, o crossfit é outro, o aeróbico é outro grupo, né, o funcional. Enfim, então, cada um tem um pertencimento também diferente. Às vezes na musculação você conversa menos. Sim. Depois, né, ali você vai, faz seu treino, tem uns que fazem de fone de ouvido. Agora no CrossFit tá lá, um motivando o outro, falando. Então, é diferente, né? Então, por exemplo, eu vou até me estender um pouco aqui, mas pensando, né, por exemplo, o Thiago, ele é meu personal. Eu não vou pra academia se for por conta própria, né? Então, preciso que tenha alguém lá me esperando, que pegue no meu pé. Então, assim, deve ser um saco, né, para ele ser meu professor, porque eu reclamo o tempo inteiro.
É quase que um teste de resistência, né? Ali. Mas é isso. Eu comentei uma vez com você, né, que eu lembro que às vezes quando eu falo assim, ai meu Deus, hoje tem que treinar. Nossa, não quero. Tô com preguiça, tô cansado, não quero. E aí quando eu vou no treino, aí a gente conversa, você passa os Sim, exercícios, tá ali do lado, né? A gente conversa sobre outras coisas também sobre os treinos. E aí eu saio do exercício e falo assim, nossa, Thiago, eu saí e falei assim, que bom que eu vim, sim, né? Que eu fiquei aqui. Então, acho que essa sensação também de bem-estar, de conversar, de ter uma relação social sim, ali, também contribui no quesito psicológico. exatamente. O Né? exercício ele engloba tudo. A gente fugindo um pouco da caixinha de só saúde ou principalmente hoje só estética, você vai ter um amplo aspecto para se analisar. Igual você falou, o senso de comunidade de atividades em grupos, qualquer atividade, hidroginástica, corrida de rua, o crossfit, a musculação, mesmo sendo uma atividade individualizada, assim dizer, é o que você falou, o âmbito social pós o treino. Intra-treino e pós o treino, a pessoa pode conversar enquanto ela está descansando, você distrai a mente, você conhece uma outra pessoa, você cria círculos de amizade que psicologicamente são essenciais, nesses casos clínicos que os psicofármacos atuam, como ansiedade, depressão, esses distúrbios, Transtorno de humor também, né? transtorno de humor, porque você vai ter o benefício, saúde, propriamente dito, do exercício físico como fonte primária, estético como consequência, mental, entendeu? O problema que eu consigo enxergar como profissional hoje, como a gente estava comentando, é que é um benefício ainda abstrato. Abstrato no sentido que as pessoas não conseguem sentir de forma como se estivesse comprando um produto, tomando uma medicação, assim dizer. Que a medicação que a pessoa toma, seja ela placebo ou não, a pessoa sente um efeito. Como eu falei, seja medicamentoso ou placebo, mas ela sente alguma coisa. Então, no exercício físico, no âmbito psicológico, esses benefícios, mesmo com a gente comprovando com estudos a questão de hormônios, essa secreção de serotonina, endorfina, dopamina, os receptores, você não consegue sentir de maneira concreta esses efeitos até se pôr nessa situação. Então tem pessoas que tipo assim, eu sei que faz bem, mas eu não gosto. Mas você já foi, você tentou, fez por um tempo, fez uma atividade que você gosta, seja corrida de rua, um grupo que você gosta, porque a maioria das pessoas entram com um objetivo só. Eu quero emagrecer. Eu quero ficar forte. Eu tô com uma dor no joelho. Então, esse é o objetivo primário. Só que depois de estar inserido nessa atividade, você pode criar essas raízes para outros aspectos que vão te trazer um benefício. Um exemplo de um grupo que a gente bate fortemente, que é essencial fazer, é o da terceira idade. Porque vai chegando nessa faixa etária, é um grupo que se isola, fica mais isolado, seja por família, seja pela própria idade, pelos gostos, muda tudo. Então, só de você levar essa pessoa para uma atividade física, num conjunto coletivo, a pessoa melhora a saúde, a qualidade de vida dela absurdamente. Só por estar conversando com alguém, fazendo um exercício e conversando com alguém, tomando um café, tendo aquelas pessoas para distrair daquela rotina, às vezes solitária, que a pessoa acaba levando depois nessa fase da vida. Sim. Entendeu? Você falando, eu fiquei pensando, né? De fato, como que a relação social dentro também do exercício físico é um fator muito importante. Sim. Né? Porque talvez por esse fator as pessoas persistem. Sim, né? Exatamente. Ali, então, porque é difícil você criar uma relação com o aparelho, Sim. né? Que tá ali, ou né, com algo muito abstrato, né? Mas quando você vai, tem alguém, ou um grupo, uma pessoa, parece que isso é um pouco a mais, né? Mas quando tem essa questão da compra, né? Que a pessoa compra de imediato e sente essa sensação, acho que a diferença ali também do exercício, porque do exercício você vai ter essa sensação depois, né? Porque até aí é muito mais motivador, eu vou lá comprar algo, Exatamente. né? Ou eu vou lá comprar uma comida, ou adquirir um bem, ou um objeto, né? Supérfluo que seja, né? Ali é muito mais motivador eu ter aquilo, né? Ali que eu vou possuir e que aquilo vai se materializar. Pronto, eu comprei, tá aqui, Sim. o tempo que eu quiser tá aqui. Agora, atividade física não, né? Então, você vai sentindo os efeitos disso depois de longas repetições. Exatamente. Né, na vida. Então, para isso, é muito difícil, às vezes, a pessoa conseguir chegar até lá. Isso. Né? Então,
talvez o maior obstáculo dela é sair de casa. Exatamente. Né, para chegar até a academia. Depois que chegou, às vezes ela até faz, ou Sim. meio preguiçosa, ou meio desmotivada. Mas faz, mas acaba já fazendo. fez o mais difícil. Isso, Exatamente. mas parece que o mais difícil é sair de casa, né? Então, como eu falei, até no meu caso, né? Eu saber que tem alguém lá me esperando, que eu não posso faltar, que se eu faltar vai me xingar, né? Então, me motiva. É uma motivação aí. externa, né? Exato. É assim mesmo. Né? Então, e eu acho que pegando um gancho nisso, você tem, assim, na sua experiência de trabalho, tem algum aluno, né? Ou alguém que você já observou que conseguiu, através da atividade física, reduzir o uso de psicofármacos? Sim, eu tenho um caso particular de um aluno, quando eu atendia em outra região, que me procurou e nas anamneses que a gente faz para identificar o perfil do aluno, as limitações, objetivos e tudo mais, ele me relatou que fazia uso, já há muitos anos, acho que mais de 10 anos, se eu não me engano, de medicação para antidepressivos, ansiolíticos, e queria fazer uma atividade física. E ele me relatou, sim, ganhando intimidade com o cliente, com o aluno com o tempo, ele foi me relatando sobre, que eu consegui também aprender, sobre válvulas de escape, que ele utilizava como em momentos de crise, que ele conseguia identificar os momentos de crise, conseguia identificar os dias, e então criou um mecanismo para ele compreender o que ele poderia fazer. Então, pegando esse feeling de aluno-treinador com o tempo, fui montando um treino do perfil que ele gostava, que eu observei que treinos mais aeróbicos, treinos combinados em conjunto, vários exercícios ao mesmo tempo, com desafios seja de repetições, de tempo, ele se sentia motivado, porque ele gostava de fazer aquele treino, anotava na fichinha o tempo que ele fez ou a quantidade de repetições, para depois se desafiar, e fazia isso por talvez 2, 3 meses, depois a gente alterava um plano de treino, para ele sempre estar constante. Lógico que são pessoas, é um planejamento, não é 100% perfeito. Então ele sabia identificar quando ele falhava e me explicou que ele sentia como válvula de escape, por exemplo, um dia que ele sentia que ia ter uma crise, sentia aquele dia mais melancólico, mais triste, ele sabia que se ele fosse treinar, como o foco era o treino, não dava tempo para ele pensar em outra coisa, distrair, porque ele estava focado, seja pela própria atividade fisiológica, que é subir a frequência, aquele êxtase, aquela excitação, frequência cardíaca, frequência respiratória. Então você não consegue pensar em outra coisa a não ser naquele momento do exercício. Quanto o pós, igual você citou, quando ele terminava o exercício, ele sentia que aquele efeito pós-treino controlava aquele quadro de crise. E aí no começo desses planos de treino, que ele foi observando os benefícios da atividade, ele me relatou e relatou para o psiquiatra que, como já fazia o uso prolongado de medicação com dosagens altas, eu não vou lembrar a dosagem exata, mas eram dosagens altas, em conjunto com a atividade física, ele começou a relatar esses efeitos de dificuldade ao acordar, sonolência, letargia, principalmente no período da manhã, porque estava sendo potencializado o efeito da medicação. Então a medicação que já era alta, com a introdução do exercício físico, fez com que a dosagem ficasse acima do necessário para ele, do próprio organismo, não falando dos efeitos psicológicos. Sim. Então o psiquiatra foi fazendo o que a gente chama do desmame, né, da redução gradual da medicação, e ele foi observando. E conforme ia passando os treinos, ele continuava tendo às vezes períodos de sonolência, lentidão mental, e foi continuando a redução da medicação, até que chegou um dia que ele veio me relatar falando que estava tomando a dosagem mínima por indicação do médico. Entendeu? Então, ali você consegue enxergar que você foi muito além do músculo, da estética. Sim. Você foi para um âmbito da saúde, só que uma saúde, igual a gente falou, uma saúde abstrata, que as pessoas ainda não conseguem enxergar. Aqui é a saúde mental. Sim. Não adianta você ter o corpo perfeito, a máquina funcionar, só que quem comanda ela não está em ordem. Entendeu? Porque você vai entrar nesses âmbitos de desistência, desânimo, vai te faltar foco, seja para qualquer área da sua vida, seja no trabalho, seja no estudo, seja no treino. Então a gente pensa que o exercício é só aquele momentozinho ali e acabou. Ele faz um reflexo do restante do dia, entendeu? Sim. É uma coisa difícil de compreender ainda, mas só quem está ali dentro
Por isso que eu falo que hoje eu enxergo que o papel do treinador é muito mais que passar o treino. Porque se eu chegar com um aluno lá e só passar um treino, eu não vou ter aderência. Esse aluno vai desistir o dia que ele tiver de saco cheio, porque são dias normais. Todos nós estamos sujeitos a um dia que você fala assim, hoje eu não quero, hoje eu não vou. E tá normal. É assim mesmo. O papel do treinador é montar um plano de treino, assim como o do psicólogo, montar uma solução para aquele paciente, para aquele aluno, que condiz com a realidade dele. Ninguém igual vai ter a minha rotina, que eu estou 100% na academia. Entendeu? Então você vai atender um paciente, vai ter dia que você não consegue treinar. E tá normal. Tem que enquadrar uma... Não é o fim do mundo. Você tem que enquadrar uma nova atividade física, uma rotina, de acordo com o seu estilo de vida. Entendeu? Você tem que ir contornando essas falhas para ter uma vida real, assim dizer. Não ficar dependente dessa ilusão de perfeccionismo. Sim, é importante você trazer isso, porque acho que não é somente a questão dessa obrigatoriedade, claro, né, e dessa rigidez. Tem que seguir isso, isso e isso. Não, acho que você vai incorporando dentro do seu dia a dia a atividade física, o exercício. Exatamente. E dentro dessa incorporação, você também vai recebendo benefícios de estar inserido, né, nesse grupo, e também o que o exercício te proporciona. Né? Então, que também tem a ver com essa sensação de bem-estar. Sim. Né? Acho que é importante também falar que hoje, né, ainda a gente não consegue medir o que é que libera exatamente, não na verdade o que é que libera, né? A gente entende o que é que libera, mas que mecanismo específico que é liberado e que me traz essa sensação de bem-estar, porque não é uma única coisa. Isso, né? É então, multifatorial. Exatamente, então é multifatorial, então são diversas substâncias que também vão se liberando e se conectando com outras coisas que vai me trazendo essa sensação de bem-estar. Então não é uma coisa específica. Eu corri, sei lá, 10 quilômetros e aí agora eu tô em êxtase aqui, tô me sentindo bem. E pronto. Tá, mas o que é? Qual é a ação específica que me causou esse bem-estar? Hoje não tem como medir, nem sei se um dia terá, né? Porque é um conjunto de coisas. O exemplo, quando você disse, né, sobre o seu aluno, quando ele consegue identificar das válvulas de escape, que ele conseguia identificar o que é que ele estava sentindo e tudo mais. Eu acho que o papel também da atividade física também ajuda na questão da autorregulação. Isso. Né? Porque a pessoa também adquire uma consciência corporal melhor. Exatamente. Né? Sobre ela. Então, isso foi extremamente importante para ele. Né? Parece até uma coisa simples, sei lá, vou trazer uma consciência corporal só da respiração. Né? Então, você faz atividade física, às vezes está ali ofegante. Sim. E tá assim. Você vai regulando, né? O seu corpo, né? Como a gente Sim. estava falando ali fora, né? O seu corpo sempre vai buscar homeostase, de alguma forma. Então, ele vai equilibrando, ele vai tendo mais consciência disso, ele vai sentindo, né, tudo isso. Então, coisa que nós também conversamos, quando você faz um aeróbico, às vezes você não consegue ir lá e pegar um celular ou resolver um problema logo em seguida. Você precisa de um tempo para conseguir se autorregular. Né? Isso eu estou falando de uma questão corporal, física, né, ali. E isso também pode ajudar em sintomas ansiosos. Exatamente. Né? Aquela ansiedade que a pessoa sente, aquela euforia também naquele momento, não consegue pensar em outra coisa sem ser aquele problema ou aquilo que está deixando ela ansiosa. Sim. Então, às vezes com a própria respiração também, com a técnica de uma respiração, ela consegue se autorregular. Sim. Né? De alguma forma. Ela consegue talvez sair da crise para pensar como resolver aquilo. Isso são exemplos simples. Essa consciência, igual você falou, essa consciência corporal, essa percepção de si, é muito aplicada em atividades simples que a gente só vai dar o devido valor quando praticarmos. Um exemplo, igual você falou, é a meditação. A meditação, seja uma concentração mental controlada pela respiração. A respiração é se não um dos melhores mecanismos para controle de ansiedade, porque você consegue regular esse foco mental na respiração, aumentando esse fluxo de sangue. No caso do meu aluno, por exemplo, uma válvula de escape para uma pessoa, eu estou no meio de uma crise, ou estou sentindo que não estou num dia bom. Uma atividade simples, correr, entendeu? Fugindo de todos os âmbitos de dependência de academia, ou peso, alguma coisa. Só de você correr, você vai entrar nesse estado que você falou. Você vai entrar num estado de excitação, euforia, controle respiratório, você vai ter que focar em outras coisas para correr, nem que seja 1 quilômetro, 2 quilômetros. Na hora que você terminar, você vai ter esse mesmo efeito de relaxamento, liberação hormonal, essas coisas que vão causar esse efeito. Lógico, não é milagroso, é um efeito temporário, mas te ajuda como um mecanismo. Tudo que vier a te ajudar, agregar nesses períodos de
crise ou qualquer dificuldade, é um mecanismo favorável, porque não te traz nenhum prejuízo, é simples, benéfico, rápido, e você vai ter um foco maior, uma percepção maior de si, melhor de si. Identificar o seu problema, as coisas que você sente, e também ter a solução ali de prontidão, de forma rápida, porque você está se autoconhecendo, entendeu? Sim. E quais seriam as precauções que você deveria tomar ou que você toma, né, quando você vai incorporar um programa de exercício para alguém que está reduzindo o uso de psicofármacos? Tipo, dos efeitos colaterais que essa pessoa também tem, tudo mais. Ó, no papel de treinador, na área da educação física, obrigatoriamente a gente tem que fazer inicialmente a anamnese do paciente, aluno, cliente, de forma para você conhecer a questão do perfil, os objetivos, entendeu? E pedir para a pessoa relatar os seus casos. Se faz uso de medicação que eu falo de amplo espectro, não precisa ser só na parte psicológica. Sim. Cardíaco, diabético, qualquer coisa. Porque, igual eu falei, esse efeito da potencialização do exercício físico pode ser que ocorra que durante um treinamento ele tenha algum efeito colateral de superdosagem pela potencialização do exercício físico junto com os psicofármacos, que talvez caia a pressão, sinta náusea, enjoo, entendeu? São efeitos colaterais da própria medicação, que o paciente já é ciente, fazendo ou não atividade física, ele já fica ciente do que esses psicofármacos podem causar. Então, isso pode vir a acontecer, mas aí entra uma individualidade. Então não tem um exercício específico, uma prescrição específica. Você só tem que seguir um roteiro de planejamento profissional para você conhecer quem você está atendendo, o paciente, o perfil do aluno. Não adianta assim, eu sei que é um aluno que não gosta de musculação, então eu vou focar na musculação. Não adianta, entendeu? Profissionalmente você tem que criar mecanismos para fazer essa pessoa aderir ao exercício físico e gostar, pegar o mínimo que seja de prazer à atividade e para ele conseguir compreender e reconhecer o que aquilo causa na vida dele. Seja de benefício, seja dessa sensação de relaxamento, seja do prazer social, entendeu? Mas não existe um treino específico, uma receita de bolo, que é assim dizer. É mais conhecer e montar em cima do perfil do aluno e o que ele te relata, um plano de treino que agrada a ele e que você sabe que vai ter esse benefício. E aí, no dia a dia, que tem as eventualidades do dia a dia do treino, você identificar se um dia o aluno passou mal, se pode ser pela má alimentação, por um mau descanso, ou se é potencialização do remédio que ele usa, ou exagero de algum treino, mas volta a ser multifatorial, você só tem que estar em cima analisando, entendeu? Entendi. E na sua percepção, Thiago, qual que é o impacto do exercício físico na saúde mental? Majoritariamente, eu bato na tecla do social. O exercício físico, ele é um mecanismo para a pessoa se conectar com outras pessoas. Eu vou muito mais além do treino, porque é explicitamente conhecido que faz bem à saúde, etc., parte estética e tudo mais. Mas no social, o exercício ele te conecta com outras pessoas. Porque seja lá, você está na sua rotina de trabalho, se você trabalha no escritório, se você trabalha isolado, só de você chegar em casa e ficar lá na sua casa tendo aquela falsa sensação de descanso, você está se isolando. Então você diminui suas conexões sociais, essas coisas. E isso, você mais que qualquer outra pessoa sabe que é um ambiente propício para um quadro de depressão, crise de ansiedade, porque a pessoa vai ficar sempre naquela rotina, pensando nos problemas. Quando você introduz uma atividade física, vamos supor, sair da sua casa para ir para a academia, você já está mudando a sua rotina, você vai estar no meio com outras pessoas. Então, igual você falou, você faz lá seu treino, depois você conversa, bate um papo, conhece pessoas novas. Sim. Isso cria vínculos, cria o que a gente chama do networking. Então, pode até te desencadear uma melhora profissional, dependendo do seu perfil de trabalho, quanto social, quanto relacionamento, quanto tudo.
entendeu? E em diversas atividades. O CrossFit tem um senso de comunidade muito forte, corrida de rua tem um senso de comunidade coletivo muito forte, a hidroginástica para o grupo de terceira idade. Por que a terceira idade adora hidroginástica? Porque você vai se identificar com um público semelhante a você, conversando, tomando café. Então está muito mais externo do que só o exercício em si, só o treinar e potencializar. Entendeu? Então eu acho que o papel do exercício físico é muito importante nessa parte psicológica, nesse sentido, de introduzir um estímulo novo para a pessoa, sair dessa rotina atropelada que a gente vive hoje, que é normal, não tem como ser utópico e falar que vai melhorar, vai mudar, vamos diferenciar. É você que tem que criar um estímulo, uma motivação externa para sair dessa bolha, assim dizer. Entendeu? Então o exercício é um mecanismo, uma ferramenta perfeita para isso, que vai te conectar com outras pessoas de uma maneira sem cobrança, sem ser profissional, nem nada. E vai te agregar o que todo mundo sabe, saúde física, saúde mental, estética e etc. Eu fiquei pensando, né, que eu gostei da palavra que você usou de conexão, né, ali. E de fato, acho que tudo que a gente está falando aqui é uma conexão, né, com tudo, porque desde a ação do fármaco, né, que vai se conectar a alguma coisa, a redução também do fármaco, que vai se conectar à atividade física, a um bem-estar psíquico e corporal também, né? Então, acho que tudo está conectado, né? Até mesmo também os exercícios físicos que mente e corpo, né? Há uma conexão. Então, acho que talvez um resumo aí do que a gente foi falando hoje, pegando essa palavra que você usou, que me fez pensar, acho que tudo está conectado, né? Então, acho que a conexão dessas coisas, dessas multifacetas, multiformas, multifunções, né? Pode atribuir um bem-estar de uma maneira mais equilibrada, acho que e uma vida também melhor vivida. Sim, exatamente. Porque você vai tendo esses efeitos, né? Desde a atividade física, como eu falei, também na redução de uso dos psicofármacos. Exatamente. Né? Claro, não quero também falar assim, eu sou contra, né, o uso. Não, acho que existem muitos casos que são necessários o uso de medicação e precisamos delas, elas estão aí para isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar de olhar que muitas pessoas fazem uso de forma indevida dessa medicação, inclusive automedicação. Né? Eu entendo que medicações psiquiátricas precisam de uma receita, né? Mas hoje a gente vai vendo que às vezes ainda é muito falho, né, nesse sentido, e as pessoas acabam tendo acesso, se automedicando ou não tomam quando não fazem o tratamento correto, né? Então, acho que fazer uso da medicação é muito importante quando prescrito pelo médico, psiquiatra. E a necessidade também de aliar essa medicação com a atividade física e a psicologia, para que também essa pessoa não precise ficar dependente a vida toda da medicação, exceto em alguns casos que são necessários. Né? Mas os casos que não são necessários, acho que existem diversas formas de reduzir esse uso, de atribuir o viver, né, dentro dessas outras perspectivas. Então, eu gostei dessa palavra da conexão, porque ela me fez pensar nisso, né, de tudo vai conectando. Né? Então, você se conecta ao exercício, conecta ao seu corpo, conecta à sua mente, conecta ao profissional que está ali te atendendo de educação física, ao seu profissional médico, ao seu profissional psicólogo. E eu acho que tudo isso retorna com uma conexão a si mesmo. Né? Então, da mesma forma que a gente se conecta ao outro, a gente se conecta conosco, né? Ali, consigo mesmo. Você tem, é o que a gente falou, da percepção de si. Exato. Se conhecer para você dar continuidade nessa cadeia de consequências que essas conexões trazem uma com a outra, entendeu? Sim. Bom, acho que a nossa entrevista chegou ao fim. Quero te agradecer pelas suas valiosas contribuições, pelo seu trabalho, né, por tolerar minhas reclamações diariamente nos treinos. Faz parte. Então, que bom que você me suporta. Eu que agradeço o convite ao programa e trazer mais informações, né, de diferentes temas, só agregar para as pessoas terem ciência do que rodeia elas, que tudo depende da forma que você enxerga essas situações. Obrigado, Thiago, viu? Pela sua participação.
Bom, espero que você que esteja assistindo tenha gostado do episódio de hoje. Acho que é importante também ressaltar que os psicofármacos que conversamos hoje, eles devem ser receitados por médicos qualificados para isso, então psiquiatras. E o uso indevido de medicação pode ser prejudicial à saúde e a automedicação também. Então, muito obrigado, vejo vocês no próximo episódio.